Vamos compartilhar? Vamos deixar o máximo possível. Doutor Felipe, advogado Felipe, tá aí o Felipe, também tem o professor Felipe Williams, né? Tá aí, eu acho que é ele que tá aí pelo LW Saboeria Artesanal. Doutor Felipe, é uma coisa, vamos dizer, polêmica, porque existe vários casos assim. Mas o caso dele, se foi barriga de aluguel ou não quero entrar na vida pessoal dele, porque até porque o Estado brasileiro, as leis não aceitam dois relacionamentos, que seria bigamia. Sim. Aí um tá falando que foi caso dele, o outro também falou que virou a vida inteira. Enfim, 1 bilhão, vamos arredondar para 1 bilhão, porque é um pouquinho mais, 1 bilhão de reais. Ele deixou uma porcentagem para os filhos, 3 filhos, e a outra porcentagem para os sobrinhos. Lembrando que a mãe dele recebe uma pensão vitalícia de 100 mil reais, mais ou menos assim. Não sei se é mais ou menos essa base. Doutor, primeiro eu quero saber, mas é muito dinheiro, hein? Muita grana que ele deixou. A gente precisa primeiro esclarecer alguns pontos, que é o que é a sucessão. Sucessão, a partir do momento quando alguém falece, é aberta a sucessão, que é realmente transmitir os direitos, bens, valores daquela pessoa para quem de direito, para os herdeiros, né, no caso. E geralmente procede-se pelo inventário. Só que o caso do Gugu foi um pouco mais diferente. Ele fez um testamento. E o que isso significa, que implicação que tem isso? O testamento ele tem alguns requisitos legais, né? Eu não posso deixar em testamento todos os bens e eu tenho que obedecer alguns requisitos da lei. E no caso ele obedeceu ali, ele deixou, tem que ter, né, pelo menos 50% dos bens destinados aos herdeiros legais, que no caso dele, nesse momento, são só os filhos. Então tem que ter essa porcentagem que ele obedeceu, ele deixou 75%, então ele deixou um pouco a mais do que a lei estabelece, dos 50% do patrimônio, e os outros 25% ele deixou para 5 sobrinhos. 5 sobrinhos. Olha que o sobrinho tá indo gordo, hein? Tio bom, né? Os sobrinhos se deram bem nessa também. Que tio bom. Esse é o tio Patinha mesmo, viu? Aí começa toda aquela discussão. Por quê? A ex-companheira dele, né, a mãe dos filhos dele, no caso, entrou com um processo alegando que ela tinha um relacionamento com ele. Então ela pede o reconhecimento de união estável. Por quê? A legislação ela estabelece que os herdeiros, no caso do companheiro, também tenha direito a esses valores, a esses bens que eventualmente foram deixados. E ela alega que ela não foi contemplada nessa herança, nesse testamento dele. Eu vou deixar o senhor falar, mas a curiosidade que todo mundo precisa responder agora. Gente, ela tem direito ou não? Mas deixa ele falar como advogado, depois vai pra frente. Aí vai ter toda uma discussão. Por quê? Ela entrou com esse pedido e um outro rapaz, que é o Thiago, entrou com esse pedido também, falando que tinha união estável com o Gugu e pede o reconhecimento. Então são duas pessoas ali, que a senhora Rose Miriam e o senhor Thiago entrando com esses pedidos. Thiago Salvático entrando com pedido de reconhecimento de união estável. Porque o companheiro ele tem os mesmos direitos dos herdeiros. Então os dois querem também ali uma parcela desses bens que foram deixados pelo Gugu. E assim, uma coisa importante de se ressaltar também, que os processos de família, de inventário, eles processam na justiça em segredo de justiça. Então a gente não tem acesso... Desse jeito nem parece mais segredo, né? Então a gente não tem acesso a completamente o que está sendo discutido ali no processo. A gente sempre vai ter acesso ao que os advogados publicam, o que os advogados dão entrevista, o que as partes falam, o que eventualmente sai de notícia no site do Tribunal de Justiça. Uhum. Então assim... Hoje o que temos consolidado é um pedido de abertura de testamento, 2 pedidos de decretação de união estável, de reconhecimento de união estável, feito pela senhora Rose e feita pelo senhor Thiago. O do senhor Thiago, ele já foi julgado pela justiça e foi julgado improcedente, falou que não tem direito. Não tem direito, mas ele recorreu. Só que ele recorreu, esse processo ainda não acabou... Está em fase de recurso, ainda não teve a decisão do recurso. Uhum. E a dona Rose, ela entrou também com o mesmo pedido de reconhecimento de união estável. Uhum. E esse processo ele foi apresentado no recurso para o STJ, e a ministra Nancy Andrighi, ela suspendeu esses processos. Só cortar, STF é lá em cima. É lá em cima. STJ está uma instância abaixo, que é o Superior Tribunal de Justiça. Está no meio ainda. Está no meio. Teve esse pedido apresentado e a ministra Nancy Andrighi ela suspendeu
os processos de reconhecimento de união estável, que ainda não foram julgados. Então, esses processos eles estão em andamento ainda, só que ela não suspendeu o processo de inventário, que é a questão do testamento. O processo de testamento ainda está rolando. Então, assim, hoje que a gente tem essa situação, as duas pessoas discutindo ali que tinha uma união estável com o Gugu, que é o Thiago e a Rose, porque se for reconhecido essa união estável, eles têm direito a um quinhão ali. Aí vamos para minha dúvida.